Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o Danielson Pedro, ele é o novo treinador do Sub-11 do GA. Ele veio aqui contar um pouco sobre a história dele, falar como é que vai ser nessa nova etapa aí no Pacheco. Antes de começar, eu quero falar um pouco sobre a nossa lojinha do GA, que é o que tem ajudado a financiar o sonho dos nossos atletas, onde a gente vende produtos como essa camisa aqui, o boné, a caderneta, um monte de coisas que é para ajudar a financiar esse sonho. A gente também tem o nosso torcedor celeste, que é o sócio torcedor, onde você tem direito a usufruir de alguns benefícios como dentista, fisioterapeuta, psicólogo, assessoria jurídica. Tudo que a gente tem aqui para os alunos você também pode usar se você pagar essa taxa e ajudar a realizar esse sonho. Então, vamos lá. Vamos embora. Eu dei uma pesquisada aqui que tu me passou e tu começa nesse ramo de futebol na Argentina. Já começou internacional. Já começou internacional. Então, vamos lá. A gente começou bem antes, né? Mas as coisas começaram a ficar mais sérias a partir de 2009, onde a gente foi realizar uma implantação de um trabalho de escolinha de futebol na Argentina e a gente teve uma passagem também pelo Paraguai. Só que a Argentina foi mais enfatizada. Então, era um trabalho social. E perguntaram como é que a gente vai falar de linguagem universal com uma pessoa que tem uma cultura diferente, um idioma totalmente diferente. E eu disse, futebol. Futebol, uma paixão mundial e foi de extrema importância para aquela comunidade. A gente atuou na cidade de Formosa, especificamente no bairro de Vidia Escolar, durante 30 dias. Formosa é perto da fronteira, mais para dentro? É na parte norte da Argentina. Tanto que eu fui por Assunção, fui pelo Paraguai, entendeu? Mas foram 9 horas de viagem, entendeu? Mas era o norte da Argentina. 9 horas de viagem, saindo 9 horas do Brasil, de viagem, passando isso. dentro do Paraguai. Não, 9 horas de viagem de ônibus, saindo do Paraguai para Formosa. Caramba. Entendeu? Fora isso, a gente pegou um avião, São Paulo, e depois foi para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu atravessou a Ponte da Amizade e de lá foi embora. Tem alguma história memorável desse... Rapaz, tem, porque a gente foi fazer um trabalho social, né? Então a gente vê a força do esporte na realidade. A força. A gente trabalhou com crianças carentes, crianças desacreditadas e, enfim, o esporte ele tem o poder de se relacionar, o poder de disciplinar, né? De estar mais perto, de quebrar essa questão de paradigma, de culturas, né? Porque o Brasil é rival da Argentina, então... Eu, como brasileiro, fui muito bem recebido. Então, isso é o que marca, né? Essa quebra de paradigmas, quebra de preconceito. E foi tremendo, foi algo do céu mesmo. Conseguiu pegar o espanhol nesses 30 dias? Então, eu trabalhei em hotel há muitos anos atrás, né? Então, eu tinha feito um pouquinho de espanhol durante 6 meses. E o dia a dia no hotel já me facilitava. E depois de 3 meses para treinamento, para atuar numa cultura totalmente diferente, também tive mais um pouquinho, né? Do castelhano e no dia a dia que você aprende. Pega tranquilo. Não adianta ficar na sala de aula. Não adianta. Porque tem uns vícios de linguagem, né? Então foi fácil. No dia a dia, e quando você não sabe determinado significado ou determinada palavra, você pergunta o que significa, o que isso significa. Fala em português. E vai embora. Entendi, legal. Depois de lá, tu voltou pro Brasil para atuar em 2012, no 7 de setembro. Então, eu fui coordenador de um projeto social, então esse projeto também tinha a parte de futebol. Então, quando eu voltei em 2009, eu voltei a assumir o projeto social. Sim. E depois de 3 anos, 2012, eu fui trabalhar com o professor Carlos Júnior, atual no 7 de setembro. Ele é o treinador atual, que está no 7 de setembro, então ele me chamou. Esses últimos meses a gente foi ver uma partida do GA contra o 7 de setembro. Foi. Lá em... Garanhuns, não, qual é o nome da cidade lá, Kathleen? Lagedo. São Joaquim do Monte. A gente foi lá no negócio deles lá. Sim. Metemos 1-0 nos caras debaixo de uma chuva. E foi. Que chuva desgraçada. Eu e ela tendo que carregar celular, câmera pra lá e pra cá, debaixo de chuva. Então, trabalhei com o treinador Carlos Júnior, o meu primeiro clube dele também, eu acredito. 2012 a gente trabalhou na Copa Pernambuco. Sim. Eu trabalhava mais pra ele que pro clube, né? Pro 7 de setembro. Tu era o auxiliar técnico? Eu era o analista de desempenho dele, tá? Então, foi aí em 2012 que começou a minha história com futebol profissional. Fui analista de desempenho dele, ele fez uma boa campanha, né? Eu trabalhava especificamente para ele, mas eu estava no vestiário, atuando com os atletas.
E depois surgiu o convite já no ano seguinte. Já 2013, né? Que a gente já foi pra primeira divisão em Sergipe, pro Estanciano Esporte Clube. Tu foi junto com ele pro... Fui com ele. Realizei o trabalho como analista de desempenho em 2012, na Copa Pernambuco. Quando o ano acabou, fui em 2013. 2013 eu fui trabalhar na primeira divisão com ele, Estanciano. Sim. Depois que acabou a primeira divisão pra gente, aí a gente veio realizar um trabalho no Centro Moeirense, na segunda divisão do PE. Sim. E foi ano centenário do Centro Moeirense. Sim. Ano centenário do Centro Moeirense, então a gente trabalhou junto. Eu trabalhei como auxiliar técnico já. Sim. Já não tava mais como analista. Em 2000 13 eu tava falando, né? Certo. Aí em 2014 tu foi pro... 2014 a gente recebeu uma proposta, foi trabalhar no Esporte Clube Santa Cruz, em Rio Grande do Norte. Muito diferente de Sergipe, muito mais disputado, uma estrutura muito boa. A gente teve vários jogos na Arena, tá? Arena das Dunas. Só pra matar uma dúvida. Pode falar. Esse não é o Santa Cruz daqui. Não é o Santa Cruz daqui. Lá é Esporte Clube Santa Cruz. Entendi. Time da primeira divisão, né? Não sei hoje como se encontra. Mas a gente foi trabalhar na primeira divisão lá, fez um ótimo trabalho. E também em 2014, quando a gente saiu de lá, eu acho que por agosto, meados de agosto, minha filha tinha 15 dias de nascida. Aí eu fui trabalhar na terceira divisão de Goiás, no ASEV, Associação Esportiva Evangélica, né? E a gente foi trabalhar na terceira divisão, também muito disputado, clima muito quente, cultura muito boa, muito tranquila. Tu foi pra Goiânia? Fui pra Goiânia também, Centro-Oeste. E como é que tem alguma diferença lá do jeito de jogar, de ensinar daqui pra cá? Então, o futebol lá é muito mais pegado. É mais contato. É muito mais contato, muito mais pegado. Se aqui o povo reclama, imagina lá. É verdade. O clima lá, rapaz, a gente levou 5 atletas daqui pra lá. Com 10 minutos, 20 minutos de jogo, os atletas já estavam bastante seco, muito seco, né? Muito seco, mas muito bom também, pessoal bem receptivo, cultura muito boa. Comeu muito piqui com arroz lá? Comi. Culinária perfeita, o pessoal lá. Mas tudo pra crescer o estádio. É comer aquele negócio ele estourar dentro da minha boca. É verdade, é porque ele é cheio de... Uma vez eu vi, pô, eu tava no almoço, a mulher foi, estourou, meu Deus, que sanha. Não pode mastigar. Ele tem que tomar cuidado quando for mastigar o piqui. Por causa dos espinhos que tem dentro. Tem que saber comer. Tem que saber comer. Eu tenho medo arretado de comer aquilo ali. Tem que saber comer. Sim, aí de Goiânia tu passou quanto tempo lá? Mais ou menos? Então a gente passou só a temporada, né, da terceira divisão, a gente não conseguiu se classificar. E foi 2014. Sim. 2014, quando eu saí de lá, voltei pra casa e voltei pra rever muitas coisas, né? Então eu tava como auxiliar e algumas pessoas falavam que eu tinha uma liderança, por trabalhar de analista de desempenho há muito tempo e auxiliar, eu conseguia ver muita coisa dentro do jogo. Então eu tinha uma leitura muito boa. Então eu disse, Danielson, alguns atletas mesmo do profissional diziam, Danielson, eu acredito que tu tem liderança pra ser treinador. Aí quando foi no ano seguinte, 2015, 2016, fui pro Pesqueira trabalhar com o Joildo Simões, como analista de desempenho também. 2015, 2016. Sim. 2017 veio o convite do Banco do Brasil. Sim. Que o Banco do Brasil, eles têm uma equipe de futebol que eles jogam, disputa a competição dos bancários. Tem uma competição entre os bancos. E aí eu trabalhei em 2017, 2018 pelo Banco do Brasil. E nesse mesmo período chegou o Vasco da Gama, que foi... Quem ganha essa competição foi com a maior taxa de juros? Não. Não, agora é interessante, competição muito organizada, eles pagavam muito bem. Sim. E criei um vínculo que até hoje eu tenho. Legal. Até hoje eu tenho com eles. Que legal. E depois do Banco do Brasil veio o Vasco da Gama. Vasco da Gama. O Vasco foi o auge. O Vasco chegou com um núcleo aqui em Recife, né? E veio com uma história muito bonita, né? Já tinha, né, por alguns atletas pernambucanos ter passado pelo Vasco, né? Então eles depositaram assim, uma confiança em nós. E a gente começou a trabalhar ali no Americano Batista, com a categoria Sub-11 e Sub-13. E de 9 competições nós ganhamos 8. E conseguimos revelar muitos atletas. Passou o rodo em geral. Então. Isso sem falar a formação. A gente teve o Conca, que é do bairro que é da cidade de Camaragibe, foi pro Cruzeiro, assim que ele estourou a idade. O Carlitinho, que foi para São Paulo.
A gente teve atletas que foi pro Corinthians, teve atletas que foram pro Fluminense, teve uma gama boa de atleta que a gente formou naquela equipe. Esse jogo que vocês perderam, dos 9, tu perdeu foi logo no começo? Foi mais final? Não, foi no decorrer. No decorrer foi. A gente saiu arrastando tudo mesmo, porque a gente fez um trabalho, tinha uma equipe, uma comissão técnica muito exemplar, muito boa, muito profissional. Os meninos, apesar de novos, mas os caras muito profissional. Então, ia acontecer de a gente chegar e no final a gente foi um vice-campeonato, não lembro qual foi o campeonato agora, mas nós ganhamos quase tudo. E sem falar a formação, foi tremendo. Os meninos internalizaram a questão do futebol de campo, visto que a maioria eram oriundos do futsal e... Hoje a gente tava conversando. Isso. Explica o que tu tava falando sobre a questão do jogador de futsal, ele tem uma cabeça diferente que não se aplica no campo. Então, vê, Gabriel, eu já fui para um outro programa e as pessoas falam, existe uma idade, existe algo que pode dizer, o atleta tá bom de sair do futsal para ir pro futebol de campo, tem atleta que não se adapta. Isso vai muito de atleta, tá? De garotos. Primeiro a gente precisa ver os parâmetros desse atleta para saber se ele vai se adaptar ou não, porque pode ser que ele seja atleta de futsal pro resto da vida dele. Sim. Tá? Então eu peguei uma equipe totalmente oriunda do futsal, tanto no 11 quanto no 13. A partir dos treinamentos é que a gente foi observando, né? Eu tive muito mais trabalho de pegar um atleta de futsal e tentar internalizar, né, na mente dele que ele precisava fazer ações, tanto amplitude das passadas, quanto passe, quanto lançamento, nas dimensões de um campo e a batida na bola, um ambiente diferente do futsal. Tanto que no futsal o único que faz lançamento é o goleiro. Isso. Ou fixo, às vezes, quando gira, né? E olha lá, porque a bola é muito no chão. O peso da bola é diferente, a bola não quica. Geralmente as quadras quase tudo a mesma coisa, não tem a diferença. Os meninos, quando começam a aprender campo aqui, tem muito campo de terra, a bola bate muito. Enfim, sem falar que ele tá lá na cabecinha dele, internalizado, as jogadinhas, as tabeladas curtas. E se fosse o inverso? Se colocasse o jogador de campo para jogar futsal, o que é que tu acha que aconteceria? Então, eu já vi atletas que saiu do campo e foi jogar futsal. Isso há uma particularidade. Pode dizer, ele vai se adaptar fácil? Não, há uma particularidade. Teve atleta que se adaptou. E tem atleta que não se adaptou. Disse, não dá isso pra mim. Por quê? Porque os movimentos, os gestos técnicos dele já diziam que era de um atleta de campo. Então, ele não... Até pra bater na bola, pra conduzir, ele quando dava aquele toquezinho, a bola já corria muito. Ele não dá um toque leve. Ele não dá aquele toquezinho leve, entendeu? Sim. Pra poder a bola estar pertinho, mais contato com o pezinho dele ali e tal, enfim. Sem contar que o futsal é mais violento. Né? Mais violento, claro. Muito mais contato. Esse eu fui transmitir um jogo do Sub-9 e os moleques... Bate. Tem muito contato. Teve um que saiu arrastando 3, pô. Bateu em um, bateu no outro, bateu no terceiro, passou por cima e foi-se embora. Acontece. E nessa categoria que tem muito contato mesmo. Agora uma coisa muito legal, que, por exemplo, os meninos vão jogar, eles viram de um dia pro outro aqui, em concentração. Sim. Os meninos do futsal, o jogo é de 9h30, 9h15 eles chegam pra trocar de roupa, já entram. É verdade. Não tem esse tem um preparativo. Mas tu acha que isso é um erro de não ter ou realmente não precisa? Futsal Precisa. Precisa, claro, precisa. Isso é diante. Geralmente atleta de futsal ele joga em 2, 3 lugares, já joga no colégio, já vem jogar no clube. A nossa capital ela é repleta de competições, né, de futsal, e os interiores também, então movimenta muito, sai de um jogo, vai para outro, e na realidade você acaba se acostumando. Uma equipe que já treina junto faz muito tempo, que já conhece o treinador, já sabe o que é que o treinador vai dizer na pré-eleção. Entendeu? Ele vai mudar uma coisa ou outra de acordo com o time adversário. E no futsal é muito bem definido as posições, né? Sim. Os alas, o fixo e o pivô. Não tem como... Não tem. O que vai mudar ali é o modelo tático, né? Tô ligado. Modelo tático. Tu também falou que ia falar sobre a parte física, desse novo projeto que tu tá assumindo do Pacheco. Então, vamos lá. Vamos falar agora do GA Pacheco, Sub-11, né? GA Pacheco. Que era um sonho, o Luciano Ribeiro... Né, o coordenador técnico aí, a gente já vinha conversando, queria me trazer para umas outras categorias e aí a gente não deu, vamos conversar, vamos ver sobre o Sub-11, é uma categoria que é apaixonante,
que a gente trabalha garotos de 9, 10 e 11 anos. Sim. Então, o Sub-11 no bairro do Pacheco, ele vai ter a preparação de goleiro com o Marcos, Sim. André, e a preparação física com o Ralph, tá? Na realidade, um vai auxiliar o outro. Eu também vou estar auxiliando eles vão estar me auxiliando. A preparação física lá, ela vai ser muito voltada do que diz respeito à parte inicial de um garoto que está em formação da sua musculatura. No início mesmo, equilíbrio, coordenação motora, gesto técnico com a coordenação motora, gesto técnico com a bola, que é o implemento. Sim. Então, vai ter garoto que vai se adaptar rápido, vai ter garoto que vai demorar mais um pouquinho, mas isso é um processo maturacional que cabe a eles desenvolverem. Mas para um moleque de 11 anos que está entrando agora na transformação do corpo, tá praticando um esporte, é muito bom, não é? Claro. Então, a gente vai tentar... Tudo parte, Gabriel, primeiro da observação. Sim. A gente vai observar, né, vai ver os parâmetros de cada atleta, porque não tem... esse atleta, ele vai dar para isso. É bem verdade que se é um atleta oriundo de futsal, eu vou perguntar, joga de quê? Vai dizer, jogo de ala. Aí eu já vou olhar. Já vai pro... jogo de fixo, vou olhar, porque são atletas que jogam de frente. Sim. O pivô joga de costa, então eu vou dar uma olhada. Eu já fiz atleta que jogava de costa e joga de frente. Ele era atacante, e aí eu fiz dele zagueiro. Também depende da flexibilidade do atleta. Sim, né? sim. E como a gente está tratando de atleta sub-11, muda muito, Gabriel, as coisas. A gente geralmente ensina duas, três. O cara que tá no sub-11 fala, sou zagueiro, vou ser zagueiro o resto da vida. Não existe. Ele é mutado. Tem um exemplo muito massa agora de um atleta que foi meu, que tá no Flamengo, chamado Lucas Messi. Tá? Esse atleta foi meu particular. Então esse atleta, ele saiu do futsal do esporte, né? Ainda estava no futsal do esporte, mas veio fazer treino específico comigo, que minha especialidade como é futebol de campo, né? Eu tenho um curso de educação física, mas tenho 2 especializações no futebol de campo. Então esse atleta veio para mim. Como era novo para ele o campo, eu comecei jogando ele na lateral, depois de volante. E ele jogando de frente. Por quê? Porque no futsal ele era fixo. Sim. Tá? Depois que a gente viu a desenvoltura dele, a gente colocou ele um pouquinho mais pra frente. Hoje ele é atacante de área no Flamengo. Nossa. Ambidestro, 10 anos. Então foi um... Aí ele já tem umas características muito boas. Ele fez um trabalho muito bom com pipa no esporte. E depois que ele foi fazer essa transição do campo, e aí nós trabalhamos isso. Mas ele é que me deu a resposta. A gente não pode dizer que um atleta ele vai ser atacante, vai ser zagueiro. Pode ser que ele desenvolva lá algumas características. Vou resumir. Às vezes não é o atleta que escolhe a posição, é a posição que escolhe o atleta. Massa. Entendeu? É assim. Meu filho, por exemplo, hoje ele não joga mais futebol, mas meu filho eu comecei zagueiro. Depois volante. Depois lateral. Depois meia. Então ele sabe se posicionar em 4 posições. Entendeu? Uma ele vai render mais do que a outra, é bem verdade, que vai ser a dele de origem. Porém ele sabe se posicionar nas 4. Entendeu? E a gente vai tentar passar isso para os atletas do Sub-11 lá no Pacheco. Legal. Entendeu? Tu também tá falando sobre a metodologia de como é que vai funcionar lá no Pacheco. Então, a gente vai usar a parte técnica demais. Sim. A parte física, ela sempre vai ser associada. A parte física, um garoto nessa categoria 9, 10, 11 anos, tem que ter a bola como implemento. Então, é bem verdade que a gente vai parar para fazer correções. Eu adoro corrigir. Então, gestos, batida na bola, postura do corpo, onde tem hora que o corpo não precisa, né? O tronco não precisa estar flexionado, cabeça sempre erguida, coordenar os braços junto com as pernas. Essas questões associadas ao implemento que é a bola. Então, a parte física ela vai ser totalmente voltada para os movimentos com o implemento. Às vezes não é natural para o atleta mexer os braços enquanto corre. É verdade. Principalmente nessa categoria, corre com o braço estendido. O braço, no caso, o cotovelo estendido. Então a gente vai sempre lembrar. Pronto, nós temos o Luanzinho, que está agora na categoria 15. Hoje está sendo o último dia de teste dele lá, né? E o Luanzinho foi elogiado, passaram para mim nessa questão motora. O Luanzinho é um atleta que está comigo desde os 10 anos. Chegou agora, está fazendo teste aí no Sub-14, né? 15, com o treinador Serginho. E foi elogiada a parte motora dele. Sim. Porque desde novo ele já trabalha essa questão de equilíbrio, de coordenação, entendeu? Entendi. Aí... E ensinar o atleta a ler o campo também, né? Eu já conversei com o professor Sérgio, ele falou que tem atleta que ele... Não, desculpa, o professor Sérgio não. Eu ouvi isso com o pessoal do futsal, mas você explica o campo. Que tem atleta que ele sabe ler o que está acontecendo. Para ele diminuir os espaços, né? Minimizar gasto energético.
Um atleta que ele movimenta e dentro de campo sabe movimentar e fazer a leitura, ele cansa, mas ele sabe os caminhos. Ele sabe os caminhos. Claro, ele sabe os caminhos. Sim. Ele sabe o caminho de dar um sprint, ele sabe o caminho de atacar, ele sabe o caminho de marcar. E tem aquele cara que ele não vê isso, ele corre pra chegar lá na frente e descobrir que não era o que ele queria, tem que voltar correndo. Isso. Fica mais cansado Isso, do que o eu cara acho que justamente. Tem atleta que ele aprende a ler, ele tem uma leitura perfeita. Tem atleta que já vem com essa leitura, né? Quando ele, principalmente, ele vem do futsal. Mas tem atleta que ele aprende a fazer essa leitura e facilita o treinador. O treinador provavelmente ele grita bem menos. Entendi. Agora, a gente acabou de anunciar a peneira pro Sub-20 aqui. Como é que é trabalhar com o pessoal do Sub-20? Então, eu trabalhei com uma equipe profissional. Que é quase um pouco acima, né? Eu trabalhei com a equipe profissional, um pouco acima, só que o seguinte, em 2013, na segunda divisão, a maioria era abaixo da idade, porque só era permitido 4 acima de 23 anos. Tá? 4 acima de 23 anos. Então os demais eram atletas tudo novos. Tá? Atletas até que nós fomos buscar na categoria de base no Santa Cruz, na época do Centro Moeirense. Em Goiás a mesma coisa, só era permitido, se eu não estou enganado, 2 atletas acima de 23 anos. Então tudo abaixo. Sim. Então 18, 19, 20 anos. Então, são atletas que essa questão de leitura precisam aprender um pouquinho mais. Mas como eles estão bem perto do profissional, eles aprendem rápido. Tá? Porque você olhar um jogo de sub-20 é uma correria. Não tem aquela parada. Não tem, eles não dosam, aquela correria, ataque contra a defesa, muita intensidade, né? E geralmente não tem um dentro de campo ali que seja o termômetro para conduzir, né? Para conduzir a equipe, no momento de atacar, no momento de recuar, no momento de avançar, porque é bem verdade que no futebol, se não tiver gol, não tem graça. Né? Mas tem que saber o momento de atacar e o momento de defender. Sim. Né? O ideal é só atacar, né? Só ficar em cima. Só ficar em cima. A correria, né? Eu acredito que você já deve ter feito jogos de sub-20, né? Deve ter visto, ter assistido. E aquela correria. Né? Já o profissional, eles sabem os espaços, eles conduzem. Não correm tanto. Não correm tanto ao ver da gente, eles correm certo. Eles correm, mas certo. Eles já são mais calmos, não são tão afobados. É verdade. Acho que o cara, quando tá no sub-20, ele é mais afobado. Afobado. Mas é porque não dá pra entender, porque o cara vem de sub-11, é tranquilo. Sub-15, sub-13, é tranquilo. Sim. Sub-17, é tranquilo. Chega no sub-20, afobação. Chega no profissional, tranquilo de novo. Também, sabe, Gabriel, a questão de preocupação por parte deles. Eles querem aparecer. Sim. Se não para o próprio clube que eles estão jogando, para fora. Então eles querem aparecer. Porque o sub-20 é hora de colher os chutes. Né? É hora de colher. Na realidade, tá um pouquinho precoce o futebol, né? Então eles estão tentando colher já com 16 anos. Tá bem precoce. 16, 17 anos já tá querendo colher. Cara, a gente tava aqui com o Euler Santos. Ele é preparador físico do Matheus Cunha. Sim. E aí ele falou que tem, no sub-8, pô. Já tem olheiro pra sub-8. Sim. E aí? Eu fiz minha especialização em São Paulo, uma das, né? Sim. E eu conheci um médico que ele contou uma história interessante. Ele estava no Vitória, há muitos anos atrás, um dos clubes do Nordeste que mais revelava era o Vitória da Bahia. Era o Vitória. Não é nem ninguém de São Paulo, ninguém de Minas, Belo Horizonte, enfim, era o Vitória da Bahia. E ele contou que esse garoto ele passou pelo sub-9, passou pelo sub-11, passou pelo sub-13, 15, 17. Quando chegou no 20, houve um problema na transição dele e aí ele foi dispensado. Esse atleta ele chegou chorando na sala dele, que ele era o médico, e contou toda a história. O atleta chorando, ele pegou o atleta, levou na sala da diretoria e disse assim: o que nós podemos fazer para minimizar esse tipo de situação? Porque o garoto ele perdeu o estudo, ele perdeu o lazer, ele perdeu de vivenciar outras coisas na adolescência e na juventude, porque o futebol ele traz muita responsabilidade, né, pro garoto muito cedo. Então ele escreveu um livro, né, que tem condições hoje de você identificar um atleta que vai ser profissional. Sim. De forma científica, lado social, psicológico, né? Essa questão técnica e tática também, de avaliar para poder dizer, ó, esse aqui vale a pena investir. Porque se o cara chega no sub-20 e não é dispensado, pelo menos ele vai ser profissional. Sim, pelo menos vai ser profissional. Entende-se, né? Entende-se que não vai ser liberado. Se chegou no sub-20, então alguma coisa tem interessante nele. Né? Aí só vai ser critérios de clube e critérios de treinador. Mas o garoto chegar hoje no sub-20, tenho certeza que ele não tá ali por estar.
Mas, assim, tu acha que para um grande clube, porque tu pensa, num clube mais modesto, vamos chamar assim, feito aqui, o Garotos de Arena, que tem uma estrutura, mas também não é um Retrô da vida. Sim. Mas a gente, assim, é mais chegado nos atletas. Só que tu pega, por exemplo, o Santa Cruz. É um clube gigante. Sim. Eu acredito que o Santa Cruz ele não tem a capacidade de estar tão próximo dos atletas quanto a gente está. E tá tão inserido na vida deles, entendeu? Sim. É mais o atleta que tem inserido no clube do que o clube no atleta. Então, tipo assim, pra fazer essa identificação dentro do clube deve ser muito mais difícil. Sim. Deve ter muita demanda, que né? Chega lá isso no que sub-20 chega. e acaba sendo dispensado. Chega a dispensar que nem dá pra olhar direito. Porque o clube tem critérios. Então, se ele tiver já um grupo, tiver um atleta chegando se ele não estiver precisando da posição, o cara tem que ser muito acima do que ele já tem. Né? Então, por isso se perde muitos atletas. Para cada 2.000, 3.000 atletas, a gente tem um. Né? Essa é a pesquisa. Então, é complicado. Você citou aí o Retrô, que tem uma estrutura muito boa, né? E eu não sei quais são os critérios dele dos profissionais que estão lá e para admitir atleta. Né? Tanto que hoje eles pensam também em formar para poder vender atleta. E o Santa Cruz também, que tem história, que é um clube gigante, e que não sei também com relação a profissionais e estrutura física para atletas. Tá? A gente só ouve dizer como é o clube, né? Que seria até antiético falar aqui. Mas eu acredito que o profissional ele precisa olhar de forma integral para o atleta. Tem uma história por trás do atleta. Mas o que eu tô dizendo é isso. É tipo, enquanto aqui você tem um profissional para 20 garotos, sim. E o profissional, ele consegue tomar conta dele. Consegue. Num clube desse tem um profissional para 60, para 80. Para 60, Geralmente ele tem uma equipe grande, né? Mas lá no clube, geralmente tem outros tipos de profissionais. Mas o treinador, ele tem que ser o cabeça. Não adianta ter uma equipe, ele vai ter, se ele tiver 60, ele vai ter que conhecer os 60. Porque, tipo, ele tem um cara, mas o cara olha só por um aspecto. Ele tem outro pra olhar pra outro aspecto. E ele tem que receber tudo e juntar. Pra o treinador ele tem que ter um olhar integral. O treinador ele tem que ver tudo. Sim. Ele tem que ver tudo. Ele tem que... Hoje o atleta ele tem que ser visto como ser humano. Tá? Olhar de forma integral mesmo. Tem uma história, né, por trás dele. Ele tem uma família, ele tem necessidades, ele tem sonho. E se esse sonho não der certo, ele tem que ter um outro sonho como plano B. Né? E o treinador ele passa a ser referência porque está mais tempo às vezes com o próprio atleta que o pai com o filho. Né? Então eu vejo o treinador como algo determinante na vida do atleta. Morar no clube, feito, a gente tem aqui os meninos que moram aqui. Cara, a gente fez um negócio de das crianças, eu não sei se tu viu. Eu vi a homenagem, não foi? Outra família, né? Pediu pra família gravar um vídeo e passou aqui pros moleques. Porque, pô, imagina, tu morar longe de casa. Sim. Tá, ter que ver a família só, assim, quando vê, se é vê, verdade, né? É verdade. Deve ser muito complicado. É complicado. Mas se eles tiverem isso em mente, eu vejo muito garoto 13, 14 anos que tá muito decidido e eles vão e enfrentam toda essa dificuldade. Só me diz uma coisa, o Pacheco ali, onde vai ser o GA, quais são os bairros? Quem mora perto que pode ir? Pronto, vamos lá. Interessante. O Pacheco, ele saindo de Jaboatão Velho, sentido Recife, ele é o último bairro de Jaboatão. Porém, dentro do próprio Pacheco, ele faz divisa com Recife. O Pacheco é dividido, uma parte dele de Jaboatão, uma parte de Recife. Então, tanto que próximo tem uma placa que divide. Seja bem-vindo Jaboatão, seja bem-vindo a Recife, tá? Legal. Então, como quem vai pro Jaboatão Velho, né? Sentido Recife. Então, vizinho do Pacheco, nós temos alguns bairros de Recife, que é Tegipió, Coqueiral, Guanabara, Totó, Sancho, Barro, Areias. Tá? E já ouvi umas 3 estações de metrô aí. Isso, umas 3. E de Jaboatão nós temos Cavaleiro, Loteamento, Dos Carneiros, Alto São Sebastião, Jangadinha, Cristo, Socorro. Já eu contei 7, né? Então tem muitos. Para o pessoal chegar lá, tem algum ponto de referência, ficar mais fácil? Então, chegando no bairro do Pacheco, né? Quem descer na avenida, quem vai descer ali na avenida na Antiga Adilinho, na Igreja Católica, descer em qualquer rua, chega no bairro do Pacheco. Chegou no Pacheco, terminal, pergunta onde é o campo. O campo, o que a gente vai treinar é o campo do quartel, mas é cedido para a comunidade. O quartel do Becom, que é o de Tigipió. Porque ele é muito grande, né? Então, por trás no bairro. Então, é um campo que é cuidado, né? Tem um presidente da liga, ele cuida do campo. Nós já falamos com ele. E aí é muito fácil. Chegou no terminal, perguntou onde é o campo.
Já ouviu falar da história do Mudinho, lá no quarto Becon? Não. Diz a história lá que o Mudinho tava catando manga e pegando as mangas que caiu no chão, né? Sim. Aí nesse catar manga ele pulou a cerca e entrou no quarto Becon. Aí ele tá lá catando manga, daqui a pouco os soldados olhou assim, oxe, o cara ali. Aí pegaram o Mudinho, deram aquele tratamento nele, né? E botaram dentro da cela. E passou um dia, 2 dias e atrás do Mudinho, né? A família, cadê o Mudinho, cadê o Mudinho? Quando foram bater lá, oxe, tá aqui, ó, guardando pra vocês. O Mudinho não fala? História, né? Histórias. História. Então, e a metodologia de como é que vai estar sendo trabalhado lá na questão de... Técnica e tática, né? Não, na questão de estrutura. Estrutura? Então, a gente tem um campo, né? A gente tem uma sede e a questão física, a gente vai ter os materiais necessários para iniciar o trabalho, que são uma grande quantidade de bola, né? Sinalizadores. E de estrutura eu acrescento a minha comissão técnica, entendeu? Nós temos o Marcos André, que vai ser o preparador de goleiro, que inclusive ele iniciou os trabalhos com o Mikael, é um cara que tem muita experiência com projeto social, e de coordenar a escolinha e de trabalhar com goleiro também. Sim. Eu trouxe ele porque ele é do bairro e ele sabe trabalhar. Sim. Inclusive, um atleta hoje que vocês têm no Sub-15, que é o Mikael, passou pela mão dele. Passou pela mão dele. E temos o Ralph, que é estudante, né, da área de saúde, né, estudante de fisioterapia, que vai ter todo o meu apoio na parte física. Legal. Então a gente vai trabalhar junto. Então toda estrutura física associada à grande comissão. E essa parte aqui que a gente tem de fisioterapia, dentista, também vai estar sendo servida para os atletas. Sim. Atletas e o pessoal da família. Isso, vai dar todo apoio, né? Todo apoio. Então, não tem nenhuma dificuldade os atletas de lá vir para cá para se utilizar da toda a estrutura que vocês têm aqui. Legal. Entendeu? E a parte de estrutura física lá tá muito tranquila. Na realidade, as pessoas não estão olhando nem para o campo que é dentro de uma várzea, mas tá olhando para o trabalho sério por conhecer a pessoa do Marcos, por conhecer a pessoa do Ralph e por conhecer a minha pessoa. Então, e quando vê também a estrutura de apoio que a gente está oferecendo. Sim, aqui. Claro. Eu acredito que até na chamada que nós tivemos, né, há um tempo atrás, toda a estrutura física que vocês têm, a visão, né, do atleta num todo, é o que chamou também bastante atenção. Que legal. E a estrutura aqui que a gente tem aqui, fora isso que eu falei, mas tipo, a quadra que a gente tá construindo, essa parte, quando foi tua primeira vista, quando tu chegou aqui, tu olhou assim... Eu vou responder pela minha filha, né? Vindo aqui, quando eu entrei ali, ela disse assim, pai, eu quero vir treinar aqui. Né? Então quem é que não quer chegar aqui e ter, né, com 2 society, com uma quadra de futsal que está sendo feita, enfim, com a estrutura que vocês têm de profissionais? Não se tem isso em alguns lugares, né? Não se tem em clubes de nome grande, com história, não tem. Cara, já passou umas 2 pessoas aí nessa cadeira e falaram que é uma bagunça. Por aí. Eu fui atleta, né? Eu fui jogador do Santa Cruz de 93 a 99. Joguei inclusive com o presidente Carlos, né? De 1993 e 94, viajamos juntos. É difícil conhecer a gente que jogou. E aí a gente viajou junto para a competição em Maceió em 1994. Então, esses dias eu voltei pro Santa, né? Para ver algumas pessoas, para ver... Meu filho estava lá no Sub-15 há um tempo atrás, e aí eu vi que não mudou muita coisa. Pra minha época, eu fiz 43 anos. Eu iniciei no Santos, eu tinha 13. Então, 30 anos atrás. Tá a mesma coisa. Entendeu? Agora um clube grande, de massa, que tem tudo para crescer, né? E de contratar profissionais à altura. É porque eu acho que colocaram os 3 grandes aqui em cima de um pedestal. Sim. Aí eles não veem mais para onde crescer. É verdade. Eu acredito que tem que crescer olhando para baixo, olhando para as categorias de base. E é um erro as categorias não, os outros clubes crescerem se baseando neles. Sim. Porque também vai existir um teto. Isso, é verdade. E lá na frente vai dar alguma coisa errada. Eu acho interessante, Gabriel, uma coisa, quando a gente se fala em base, olhar para a base, os nossos clubes daqui da capital, eles colocam uma responsabilidade muito grande no futsal. Então, esse atleta é de futsal, já vai pro campo, o atleta jogando futsal, foi campeão que futsal, enquanto podemos dizer, são 2 esportes diferentes. Sim. Tá? São 2 esportes diferentes que deveria olhar com mais cuidado. Então, a gente coloca
no futsal a responsabilidade, porque tem muita competição, né, porque tem muito menino, o atleta, a ideia é que mature mais rápido, e não é isso. Sim. Não é isso. Então eu conheço clubes profissionais que estavam em determinados clubes que se utilizavam apenas de quartetos para maturar, enquanto eu tinha um quarteto que entra no primeiro pedagógico, tem o segundo quarteto que entra no segundo pedagógico, e os demais atletas não me servem. Entendi. Então, com um atleta de 8, 9, 10 anos, a gente não sabe quem é que a gente tá perdendo ali. Sim. Entendeu? Tem que no mínimo testar todo mundo. Todo mundo. Essa comparação do futsal com o futebol é que nem comparar boxe com jiu-jitsu. Isso, podemos assim dizer. Sem falar que os profissionais, podemos assim dizer, eu digo com muita segurança e com muita convicção isso que eu vou lhe falar agora. Os profissionais, eles não formam porque eles não têm visão. Eles não formam porque não são preparados. E eles não formam porque não sabem formar. Por isso que eles só pensam em título. Sim. Tá? O título muitas vezes serve para o resultado, para permanecer ele no emprego. Tu acha que existe alguma divisão entre os atletas de base que estão chegando, que já passaram pelo futsal, eles estão na visão do treinador, desse treinador que tu acabou de falar? Ele tá acima do cara que só jogou em campo, que só tá ali na base por enquanto, e o cara que vem do futsal, ele já tem alguma coisa a mais para oferecer, ou tu acha que... Relativo. Isso é muito relativo, Depende muito do atleta. O atleta, quanto mais cedo ele iniciar essa transição, ele vai ter ótimos frutos, mais rápido, né? Talvez. Depende muito do profissional. Quando o profissional ele faz um trabalho em cima do atleta, de forma integral que eu falo, vendo as questões sociais, psicológicas, técnicas, táticas, físicas e tantas outras que existem, a gente vai ter não somente um atleta, a gente vai ter um homem. Tá? Porque pode ser que o garoto tenha uma lesão lá na frente, que foi assim que aconteceu comigo, uma lesão e tive que parar. Tá? Então... Tu começou no Sub-13 do Santos? Eu comecei no Sub-13, eu comecei no esporte, e aí no Sub-12, né? 11 para 12, e aí o esporte, na época, não existia categoria de base, nessa idade era só escolinha, e aconteceu uma fatalidade na minha vida, que eu perdi minha mãe nesse período e não quis mais jogar. Sim. Depois do falecimento dela, não quis mais jogar, e depois descobriram que o Santa estava fazendo um teste na Universidade Federal com um homem chamado Eudes Pedro, hoje auxiliar de Cuca do Atlético Mineiro. Tá? E aí, esse homem, eu passei durante 3 meses de observação com ele na Universidade Federal em 1993. Eu tinha 12 anos para 13 anos, mas estava fazendo teste no juvenil. Ele aprovou. Só que ela aprovou e depois eu tive que descer pra categoria de baixo. Aí tu passou quais categorias? Aí passei infantil, juvenil, juniores e cheguei no aspirante e no profissional. Disputando a Copa Pernambuco de 1998, eu entrei no jogo contra o Serrano, aí eu tive o problema de menisco e ligamento cruzado. Aí tive que parar. O Santa não deu nenhum apoio clínico. Depois de 3 meses... só tratamento de gelo, aí eles me liberaram. Caramba. Tem essa história. 6, 7 anos de clube. 6, 7 anos de clube. Eu cheguei na época, cheguei com 13 anos no Santa, o treinador profissional era uma Duque. Um senhor, ele treinava com megafone. Com megafone. E ele usava a bengala e com megafone no campo. Então... imagina a figura. Era uma figura top. Agora clima muito agradável, bom. Um clube... tudo para permanecer com essa história linda aí. Eu acredito que pode ser que mude daqui para frente. Mas hoje o Santa Cruz é a maior torcida de Pernambuco, né? Acredito que sim, né? Eu não paro para ver às vezes esses parâmetros não, que fica até uma briga entre Sport e Santa Cruz, né? Mas... realmente não dá para distinguir. Não dá. Você olha Santa, Teodoro Sport... porque você vai para um jogo na Ilha do Retiro, chamada do Sport. Vai ter maior torcida do Sport. Né? E você vai para um jogo no Arruda, chamada do Santa, então vai ter maior torcida, então você não consegue distinguir. Legal. Agora, como é que tu decidiu? Porque tu se lesionou? Sim. Tu em 1998. 98. E tu só voltou a treinar, tu voltou pro futebol em 2009. Então, muito tempo, né? Então, depois que eu fiquei meio frustrado. Sim. Que é o que acontece com muitos atletas. Sim. Eu tinha isso como sonho. Então, depois da lesão, que o clube foi e colocou para fora, eu passei um bom tempo sem jogar. Claro, eu fiz a cirurgia só em 2002.
Então, 98, 99, 2000, 2001, eu fiz 3 anos depois da cirurgia. E aí eu fui estudar, fui fazer outros cursos. Foi o período que tu começou a faculdade? Não, foi não. Eu comecei a faculdade bem depois. E aí eu comecei a faculdade, parei, fui os clubes, as viagens, né, nos vários estados eu tive que parar, tive que trancar. O treinador que trabalhava comigo, ele tinha um CREF só voltado, provisionado, que era voltado para a área de treinador, então isso a gente trabalhava junto, eu também estava tentando conseguir, não conseguia, e por isso tive que voltar para a faculdade e me formar depois. Mas eu fiz outros cursos, eu fui trabalhar com projeto social, trabalhei 9 anos com projeto social, adoro trabalhar também com lado social, e depois foi no meio do projeto que eu implantei vários esportes. Taekwondo, karatê, futebol feminino, futebol masculino, aí foi a minha volta para os clubes, entendeu? Em 2009. Legal. Esse negócio do CREF. Sim. É um negócio meio problemático, né? E não é, depende. Porque a gente, por exemplo, teve uma entrevista com Carlos Alberto. Sim. Que tá com a gente agora no Sim. Sub-17, ele era treinador do Ibis. E ele falou que ele voltou pra fazer a faculdade e também tem a série de cursos que o cara tem que fazer, de preparador físico, de treinador. Sim. E, pô, o curso é muito caro. Muito caro, às vezes não tem condições do cara fazer, entendeu? E como é que foi pra tu? Tu chegou a fazer algum desses cursos de... Então, vamos lá. Eu tenho o CREF, né? Que eu sou professor de Educação Física, então com o CREF eu atuo nas 4 linhas. Certo. Não tem nenhum problema. O Conselho Regional da Educação Física, se ele chegar, inclusive o meu tá a caminho pelos Correios, né? Que eu já fiz a renovação dele. Então, o CREF, ele... Eu vou falar, né? Eu vou deixar registrado. Sou formado e tenho 2 especializações na área, né? Então, eu tinha sonho de fazer o CBF. Só que eu já passei por clubes... Né, no profissional, né, fui auxiliar, eu mostrei a comprovação para a CBF na época, eu queria fazer a licença B, que na época estava custando, acho que em torno de R$8.000. R$8.000 sem passagem aérea e sem hospedagem, né? Sim. Só que aí eu não tinha... Em comparação com outros, ainda tá barato. Ainda tá barato. Só que aí, como não tinha súmula, eu consegui provar de outra forma, como não tinha súmula, eles... não aceitaram. Aí disse que eu tinha que começar pela C. Aí essa eu ia gastar mais ou menos 5 a 6 mil para depois ir para B mais 8, né? E depois para A. Então eu desmotivei pelo valor e pela burocracia. Eu vejo que hoje muita gente está fazendo B e o A, mas também começou no C. Gastou muito, eu investi muito, podemos assim dizer. Ou seja, você não gasta só R$8.000, você gasta R$12.000 para chegar no B. Para chegar, claro, é verdade. Mas eu atuo normal nas 4 linhas. Como que é o processo para tirar? Tu falou de viagem, hospedagem, tu vai... Porque geralmente esses cursos são fora, né? Então, na Granja Comari, com a CBF Academy. Então, você paga a hospedagem, paga a passagem aérea e paga o curso por fora, né? Então, o custo é altíssimo. Eu tinha isso como sonho, hoje não tenho mais, não tenho essa vaidade toda. Quem tem, boa sorte, continue. Agora tem muitos treinadores que não tem o CREF, que é o CREF provisionado. Não tem o CREF normal, de educação física, mas tem um CREF provisionado. Que desde 1998, eu acredito que eles tiveram a lei que para quem atuou no esporte desde 98, podia tirar o CREF provisionado. Entendi. Tá? Agora a CBF está querendo tomar tudo, né? Assim, né? Tá querendo... Essa galera, é que nem meu avô fala, né? Não se ensina truque novo a cavalo velho. É verdade. Aí tu querer pegar um cara que já tem experiência de campo pra botar ele no curso, pra ensinar o que ele já sabe. Verdade. Que já passou por vários clubes. Se brincar, né? Ele pode até ensinar. Ensinar, é verdade, ensinar. Aí tá sendo um pouquinho só questão de burocracia. A CBF tá ficando por dentro de tudo, tá assumindo praticamente tudo. Né? Hoje, para ser um treinador de futebol, para trabalhar na Comebol, né? Que é uma competição internacional, tem que ter, além da licença A Pro, que é também muito caro. Entendeu? Então, boa sorte. No chute, quanto é que é essa Pro? Então, a licença A eu acho que chegava entre 10 e 12 mil. A Pro eu acho que deve chegar a mais de 15, podemos assim dizer, entendeu? Entendi. Então, mas tem que ir na sequência. A, depois Pro. Ou B, depois A e depois Pro. Entendi. O que qualifica a pessoa para tirar a A logo em seguida e não tirar a B? Então, a A é para quem é de brasileiro, né? Primeira divisão, segunda divisão. A licença B é até sub-20. Licença C é escolinhas. Entendi. Entendeu? No caso, se tu fosse tirar, tu teria que tirar a licença C. C.
É, a licença Aí, C. com a licença C, tu pode tirar a B mesmo A B. que não vá atuar na área. É, verdade. Entendi. E a Pro é pra... A Pro é se for trabalhar Série A pra cima, né? Libertadores, Comebol, né? Carlos Alberto competições. até citou um cara aí que é um treinador grande que teve que largar lá e começar um curso de educação física para poder continuar sendo treinador. A gente tem várias situações. Tem o próprio Renato, né? O Renato teve essa dificuldade aí, o pessoal cobrando porque ele estava no Grêmio e aí o Grêmio disputava, além da competição da Série A, também competições internacionais. E ele chegou a fazer, ele chegou, não sei quantos dias ele fez, mas ele chegou a ir para a CBF. Inclusive ele fez o curso no mesmo dia com esse treinador do 7 de setembro, que eu trabalhei com ele. Eles fizeram no mesmo período. E hoje parece que ele tem a licença. Legal. 15 pau só pra fazer o que ele já fazia. Eu tô dizendo 15 assim que eu acredito que era um tempo que eu entrei no site pra poder ver. Mas nem sei se aumentou. Eu sei que era mais ou menos 12 a e a 15 deve ser a Pro. Caramba. É muito caro. É muito caro. Futebol é muito caro. Né? Futebol é caro. Futebol é um brinquedo caro, é tudo caro. Que legal. É verdade. Quer dizer, não é tão legal assim, né? Não é legal pra gente. Mas é um investimento, E o investimento que o presidente tá fazendo lá no Pacheco? Então, aí ele vai me dar toda a estrutura, né, que eu tô precisando, já fiz a solicitação. Os atletas que chegarem no Pacheco, eles têm que se matricular, porque apesar de ser uma categoria sub-11, mas vai ser uma categoria autossustentada. A matrícula está sendo feita aqui ou lá? Aqui. A matrícula está sendo feita aqui, né? Faz o aqui para a câmera. Então, a categoria sub-11 é uma categoria autossustentada, tá? Porque a gente pega atletas de 9, 10 e 11 anos. Então, a matrícula precisa ser feita aqui na Arena dos Craques, tá? Na Rua Camboja. Qual é o número? 71, Rua Camboja. Pode vir para cá. Você aqui faz sua matrícula. Aqui você compra seu material. Pode dividir no cartão. Procura a Patrícia. E aqui também você tem um contato logo com a assistente social. Então, matrícula 60, 120 material. Depois uma mensalidade insignificantezinha de R$60 todo mês para a gente trabalhar com seu filho na categoria sub-11. Caramba. E aí ele vai, o atleta ele vai ficar na sub-11 até completar 13 anos. Então, a ideia, falando com o professor Luciano Ribeiro, é que se o atleta estiver no sub-11, tiver condições de ir pro 13, ele vai. E se ele também não tiver condições, a gente vai dar continuidade com ele no 12. Que a nossa ideia é essa. Pronto, agora estamos terminando o ano, então vai ter muito atleta que vai estar estourando idade para o 12. Esses atletas eles não vão em seguida logo para o 13, nós vamos continuar com ele e no tempo certo a gente vai enviar para o 13. Legal. Agora o 13 está sendo feito aqui, né? O 13 é no Clube das Águias, né? Clube das Águias. Então, o 13 já treina no Clube das Águias, o 15 e o 17 aqui no campo da UEFA, né? Que é aqui próximo. E novidade, hein? O Sub-20 tá vindo. E o Sub-20 tá vindo, provavelmente com o professor Luciano Ribeiro. Legal. Sabe tudo de futebol. Cara, foi muito bom te receber aqui. Eu espero que muita gente veja essa entrevista e vá lá treinar contigo. Que eu espero de verdade que esse projeto lá no Pacheco vingue, que as pessoas busquem colocar seus filhos para praticar um esporte, ainda mais na cidade que é tão importante. Isso, vai dar tudo certo. Mas com um cara qualificado, feito tu. Rapaz, além da qualificação, eu amo o que eu faço, Gabriel. O importante é isso. Amo o que eu faço. Se tiver 10 atletas, eu vou me dedicar para os 10. E pode ter certeza, os pais que estiverem colocando, matriculando, a gente vai se dedicar muito. É bem verdade. A gente vai chegar no limite que o atleta, ou ele vai querer isso para a vida dele, ou ele não vai querer. Tá? Porque o atleta ele precisa ter essa consciência. Poxa, é aquela questão de dizer, da forma que eu lhe disse aqui, só pra gente finalizar, às vezes não é o atleta que escolhe a posição, é a posição que escolhe o atleta. A mesma coisa é com o esporte, né? Eu tenho meu filho, eu faço essa referência pessoal. Meu filho e minha filha já fizeram vários esportes e eles pararam hoje em alguns por questão de identificação. Sim. E às vezes não é o atleta que escolhe o esporte, é o esporte que escolhe o atleta. Então a gente chega num certo nível que o atleta vai dizer, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu não quero. Ninguém vai chegar como professor e vai dizer assim, você não dá pra jogar. Não, e a gente treina o atleta. Por isso que o atleta, às vezes, um atleta matura primeiro que o outro. E ele não consegue. Como é que o atleta não consegue maturar se ele teve o mesmo nível de treino, com os mesmos profissionais, com a mesma atenção, com a mesma metodologia? Então, tem algum problema acontecendo. Sim. Às vezes, a questão da própria identificação com o esporte, né? Ou o própria dificuldade de um percurso para pegar alguma coisa. Identificação, o bom é pedir direção a Deus.
né, para tudo que a gente venha fazer, porque aí com certeza o atleta ele vai ser feliz naquilo que ele estiver fazendo. Cara, que legal, velho. Isso, vamos com tudo, beleza? Muito bom te receber aqui. Vamos embora. É isso aí, pessoal. A gente acaba esse episódio aqui. A gente vai estar gravando semana que vem com o pessoal da escolinha do futsal, do Cruzeiro. Eles vão vir aqui contar como é que tá sendo esse trabalho lá. E aí eu vou perguntar pra eles essa questão aí do futebol de Eu vou lá olhar. futsal. Eu vou lá olhar os atletas do 11, do 10 para poder a gente transferir. Legal. A gente vai estar terminando aqui por hoje. Foi muito bom. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.